já atendia mais assim uma parte social do que uma verdade, parte... porque olha, até quando surgiu, eu até concordo, quando não existisse ônibus, aquela coisa, porque o trem veio antes do automóvel. Mas depois que teve, é só aquele horário que dá para ir para pegar o trem, depois só, nem tem aquela música, só amanhã. Agora o ônibus é mais flexível. Mas o ônibus começou, né? Acho que foi isso que foi acabando na parte de passageiro. A partir dos anos 50... Mas na parte de carga, com certeza, então, até hoje. A estrada de rodagem, ela foi assumindo essa parte de, vamos dizer assim, dando prioridade ao transporte de pessoas assim, e a de carga também foi a partir dos anos 50 do governo Juscelino Kubitschek que expandiu a rodovia. Aí foi um pouco que dando prioridade, né, e não esquecer um pouco. A partir dessa época já começou. Expandiu mais ainda. Expandiu a parte de rodovia. A ferrovia ficou estagnada. Ah, é verdade, a parte de rodovia. A ferrovia ficou um pouco parada, né? E tinha que mexer nas rodovias também muito parado. Né? Mas eu acho que... Mas não esquecer a ferrovia. Né? Então, o transporte ferroviário é mais barato. Dizem que hoje... Apesar de eu achar que era caro, eu falei, como não é possível esses ferros, deve ser uma nota isso aqui. Só que quantos anos está essa linha férrea daqui lá e vai dizer que trocaram quantas vezes de manutenção? Não é assim. A manutenção é uma peça aqui, o trecho inteiro. A manutenção é o seguinte, como existia aquele pessoal que cuidava da manutenção do leito, da linha férrea, eles iam arrumando conforme havia necessidade, nunca deixavam ficar num estado assim precário como é hoje, né? Porque o pessoal mantinha tudo. E o que estraga, o estrada acho que dá muito mais prejuízo do que uma estrada da linha férrea, né? Agora, é brincadeira, hoje acaba, estraga, hoje eles alegam, caminhão acaba com a estrada. Embora estão fazendo algum traçado novo, né, com uma outra engenharia, com um outro tipo de ferrovia, com traçados muito mais, possibilita mais velocidade, maior número de vagões, né, porque o nosso trecho mesmo aqui é muito antigo. E se for colocar uma locomotiva possante, 2 ou 3 locomotivas, 5, das modernas, com composições gigantes como ele, assim mesmo ainda passa alguns aí. Mas o nosso trecho aqui já tem que melhorar o nosso. Tem que fazer um novo traçado, com mais reto. Não é capacitado para receber isso daí. Com mais reto, e né? Se for esperar, atualmente é difícil fazer isso. Pitola, essa pitola reta, tem pitola maior, né? Dá mais estabilidade. Então, uma série da parte assim, técnica. É uma coisa que me veio à cabeça que é o seguinte, a parte de transporte, de fato, não funciona mais aqui. Mas a gente vê nas grandes cidades que os metrôs nada mais são que evolução do trem. E como fundamental são pro transporte nas cidades grandes. Se não fosse metrô, mas o próprio... E tem os próprios trem que funcionam também. Os próprios trem, o CPTM, são muito bacanas. Exato, e é uma empresa que gira milhões por ano. Então, esse trem já visa lucro. Esse transporte não tem nem ideia. Como é diferente o panorama de um lugar para o outro. Mas então, esse trecho nosso, assim, do interior, assim, a locomotiva, o trem está passando, eles vão largando. Você vê que a velocidade é pequena. É pequena. Reduziu até. Por causa disso daí. Reduziu, porque senão cai, se descarrilha. Então a velocidade. Mas daí o prejuízo fica. Para essa concessionária. Tem seguro tudo de carga, sem fazer? Acho que tem. Hoje eu estou um pouco. E o senhor chegou a fazer uma viagem até a Estação da Luz só de trem? Eu viajei de trem, nosso trecho aqui era para a Estação Júlio Prestes. Júlio Prestes? Júlio Prestes, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Mas eu cheguei a viajar. Aqueles 2 monumentos, coisa mais linda que tem. Mas eu viajei de trem. Estilo inglês, né? Arquitetura inglesa. E foi dominando tudo, até de Sorocaba, é meio assim também, né? Basicamente as construções eram quase todas características inglesas. Estão intactas até hoje. Eu viajei da Estação da Luz até São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Lá eu viajei pela São José, né? Quase atravessou o estado. Quase atravessei o estado. Depois eu peguei de norte a sul. Fui até Araraquara, pela Companhia Paulista daí, partindo de Jundiaí. Depois eu peguei a estrada de ferro Araraquarense e fui até São José do Rio Preto. Eu fiz 2 viagens para lá. Eu e minha família. Só de trem? Só de trem. Passeando. Foi para um passeio daí? Foi um passeio.
Foi a família inteira? A família. Puxa! Mas tinha uma acomodação? Eram 8 horas para 8 horas, isso que eu queria saber. Mas não era um espaço, assim, sabe? Tinha. Você não sente. Não. Quanto ao tempo, não. Se for de carro também, não vai dar 8 horas, mas também não. Acho que metade, umas 4 horas. Até São José do Rio Preto é longe. Então, mas com relação a. É outra geografia, né? Com relação a. Não é aquela geografia que a gente é acostumado na estrada. Posto de gasolina de um lado, cidade de outro, né? Mas então, já passa mais para a zona rural. Então, né? eu, com relação assim, à ferrovia, infelizmente, eu fiquei muito assim no nosso trecho, que eu não conheci muito, estou falando para você, eu conheci, era lógico, de Tararejo e do Prestes era o trecho que eu trabalhei inclusive, né? Mas a passeio, viajando, eu fiz esse trecho da Estação da Luz até São José do Rio Preto. E em relação à ferrovia, vou ser sincero para você, eu não conhecia outro trecho, né? Não conhecia. Deveria ter conhecido, né? Mesmo esses três turísticos que tem hoje, eu preciso conhecer, mas não conheço. Eu também. Aqui na nossa região não tem que agora, com relação à história da ferrovia, a gente é curioso, sempre está lendo, né? A gente tem material. E dizem que a primeira locomotiva que veio já veio com atraso, né? Então quando a gente fala tudo isso que a gente falou aqui de ferrovia, nunca devemos esquecer quem foi o pioneiro, né? Quem que trouxe, que fundou a primeira estrada de ferro, que foi pioneiro, idealista, o fundador. Irineu Evangelista de Souza, né? Que fundou a estrada de ferro, era a Imperial, né? Que foi chamada de estrada de ferro Mauá, e ele era o visconde, o barão de Mauá, né? O barão de Mauá. O Irineu Evangelista de Souza, ele era o barão de Mauá. Barão era o título dado Era um título, não sei se é um título... Nobreza. Honorífico. Eu sei que não era pouca coisa, barão para ser. Né? Então, e a baronesa, que a mulher do barão era a baronesa, serviu como inspiração para eles darem o nome para a primeira locomotiva que funcionou, esses 14,5 km. 14 quilômetros só de ferrovia, do Rio de Janeiro a Petrópolis. E será que tem ainda esse trecho? Eu acho que tem. Com certeza, na época, o primeiro. Então, e a baronesa, né? A locomotiva baronesa. Que curiosidade no local da primeira, né? E essa locomotiva. E que ano que foi? O senhor se lembra? 1854, né? 1854. Acho que nós já vimos aí essa data. É tempo, né? para já. Então, são 162 anos? Tá bom, é isso mesmo, né? 162 anos. 162. Então, e aí a princesa... 162 anos de estradas de ferro no Brasil. Dom Pedro II e a Imperatriz também viajaram. Fizeram a viagem inaugural. Com certeza. Fizeram sim, não é? Você consta na história. E essa locomotiva, né? Que ela foi um projeto de George Stephenson, né? Um engenheiro lá do... George Stephenson. Porque lá na Europa já tinha locomotiva mais avançada. Ela já veio para cá com uma defasagem de 14 anos. Então, pois é, 14. Será que ela foi adquirida usada? Não, acho que ela foi fabricada no modelo. Acho que ela foi. Ela tinha os moldes, tudo. Pelo que eu entendo, pelo que eu pude. Não sei se ela não foi usada, ela foi fabricada já com aquela engenharia, né? Do 14 anos, né? Um pouco atrasado. Aí depois foi o passo de precisar, porque estava no mundo inteiro, né? Então, ali, assim, de memória, eu não consigo lembrar de tudo. E o Brasil inteiro acho que precisava, para o país começar isso. Aí a expansão foi rápida. Foi expandindo, foram criando outras ferrovias, né? Da Ferrovia Central do Brasil, a Dom Pedro II, parece que o nome dela é isso, que fazia, né? Ia para uma parte ia para Minas, outra parte ia para São Paulo, né? E uma parte da Central. Para Minas teve bastante. Eu estava ainda na época do. Então, mas aqui no nosso trecho, Ouro. Eu ainda peguei muito trem de passageiros, sabe? Era muito bonito. Então, o nosso trem que transportava, que a gente falou aí, que não tinha tanto ônibus, o nosso trem aqui, que esse viajava lotado. Você tinha que marcar lugar, ou então nós que éramos ferroviários, que tinha mais agilidade para pegar trem na corrida, essas coisas, porque quem não era não tinha, né? Tinha até medo, mas a gente que era ferroviário tinha prática. Então quando o trem estava entrando no pátio, você já esperava, o trem já pulava
Esse aí a gente só vê em filme, né? Pulava no trem e já marcava o lugar. Quando o trem entrava na plataforma, já entrava com o lugar marcado. Olha, legal. E a gente viajava para São Paulo, o famoso N2. Quanta história deve ter acontecido nos vagões? Relacionamento, pessoas que se conheceram, não? É o famoso N2. Ele saía de Itararé por volta de 21h35. N2. Por volta não, 21h35. 21 de Itararé. 21h35 ele partia de Itararé, passava aqui uma e pouco da manhã. E ia para São Paulo, chegava antes das 7 horas em São Paulo. Esse trem viajava lotado. E depois tinha o retorno. Mesmo sendo de madrugada? Nossa, era lotada a plataforma. Itapetininga era lotada. 1 e pouco da manhã naquele tempo estava cheio. Segunda-feira a plataforma estava lotada. E tinha o N3 que era o retorno. Era o N2 que ia o N3. Eram os dois mais famosos, né? Mas tinha outros trens que chamavam de trem. Tinha o famoso P2, tinha o P2, P4, P1. Os prefixos eram assim. Os que iam daqui para lá era ímpar. Par. O que voltava era número ímpar. Voltava ímpar e voltaria par. Quantos trens tinham por dia? Por exemplo, eu já falei o N2, que era o mais famoso. Esse horário só que tinha ou tinha outro horário? Então, e depois tinha outros trem que algumas tinha que fazer baldeação em Iperó, pegava o trem que vinha lá do tronco. Lá tinha trocamento, né? Aqui era só... Esse ia direto. Esse ia direto, e o P e o N3 direto também. Ia direto. O N3 ia direto, ia para o sul. E tinha vagões que ia até para o sul. Que lá fazia o intercâmbio. Daqui em Sorocaba fazia em quanto tempo? E fazia o intercâmbio com a rede ferroviária. Tinha passageiro que avançava, não ficava em Itararé. Ele tinha que comprar outro bilhete ou conseguia comer um bilhete? É aí que eu não me lembro se ele fazia baldeação? Eles faziam baldeação, na Itararé tinha um intercâmbio. Tanto dos trens de carga, os vagões ficavam no pátio estacionados. Depois da Sorocabana às vezes formava, mexia na composição, fazia uma outra formatura de trem, mexia. Ou seja, passageiro fazia o intercâmbio também em Itararé. Agora não me lembro se algum carro seguia direto, mas parece-me que não. Aí eu não tenho muita certeza, mas os passageiros seguiam. E tanto daqui para lá como de lá para cá. Isso nesses trens. E esses que iam passageiro não ia carga, era só passageiro. Esses trens exclusivamente passageiro. Tinha só vagão. Anda mais rápido também, tudo. Mas tinha só um vagão que eles chamavam de tinha às vezes tinha vagão correio. O correio usou muito também. A ferrovia, né? E o senhor chegou a pegar a época do correio, usava a ferrovia aqui também? Cheguei a pegar. Mas tinha os trens mistos. Acho que até hoje o correio tem usado de alguma forma, não? Mas esses eram os trens que eram trem de passageiro, que não levavam vagões de carga, mas tinha os trens que levavam. Gaiola com animais, carregava, descarregava nas estações. A gente vê muito isso aí. Os trens mistos que falam. Circo usava muito para levar os animais. Trem misto. Porque se vai levar carga, não compensa ter É que a carga, quando leva, não tem o horário certo, mas de transporte tem que ter sempre o horário certo, né? Mas então, daí a gente vai viajando no tempo, vai lembrando, né, de história, né, muito interessante, porque ferroviário, se você for conversar com ele, você fica o dia inteiro conversando. Porque tem muita história, cada um vai lembrando de um fato. Vai. Eu, por exemplo... Quanta história, é uma riqueza, né? Eu, por exemplo... Riqueza de cultura. Eu sei que tem pessoas ainda com mais conhecimento, mais experiência, às vezes, infelizmente... E aqui a parte social da Itapetinga foi ótima, porque a gente vê hoje, lógico que está acabando, mas toda aquela casa, todo aquele trecho da Alfredo Maia, aqui próximo à Vila Prado, a própria oficina, os clubes que foram abertos, que era o caso, e teve um outro aqui perto, tem um outro aqui perto da Vila Prado também tem. A parte social foi muito. Agora, o esporte é difícil de imaginar. Então, o esporte, ele tem bastante ligação. Por exemplo, eu como aí é uma área que eu já domino com mais facilidade, que é o futebol. O primeiro jogo de futebol que aconteceu foi participação dos ferroviários da São Paulo Highway. Eles que fundaram. Inclusive esse time jogou campeonatos, ele usava o nome das iniciais, né? O famoso SPR. Eu imagino o orgulho que devia ser uma pessoa que entrasse para trabalhar na ferrovia na época. Os ferroviários fundaram o Clube da Sorocabana, que é o caso, que infelizmente
Hoje está perdendo até o estádio. Hoje tá. Mas em quase todas as cidades. Quanta glória correu, né? Quase todas as cidades você lembra de um time famoso que era vinculado, que era da Ferrovia. E em Botucatu tinha a Ferroviária de Botucatu jogando profissional, tinha a Ferroviária de Assis, o Estrada de Ferro Sorocabana de Sorocaba, que foi o time que jogou no profissionalismo, totalmente ferroviário, muitos jogadores, inclusive ferroviários. Pois é. Teve algum jogador de seleção que foi ter história, alguma coisa parecida? Não, jogador profissional já sai logo cedo, então, né? A Associação Ferroviária de Esporte de Araraquara era um time ferroviário da Araraquarense. Ah, tá, da Araraquarense. Da Disputou a primeira divisão, tudo, né? Foi, nossa, e o último do campeonato ainda foi muito bem, mas ela teve momentos ruins, mas já ela voltou a jogar bem, tá disputando. Mas a Ferroviária já teve um enorme no time. Dudu, que foi um grande jogador do Palmeiras, da Ferroviária, né? O Pazani, que depois voltou. O Dudu foi um craque do Palmeiras. Nossa. A Ferroviária sempre revelou muitos jogadores. O Thales, um amigo meu que eu tenho. A Ferroviária tem aí você falou, foi até uma história interessante. Eu tenho aqui, saí do foco um pouco, saí para pegar uma parte. Eu tenho aqui um amigo que ele reside em Sorocaba. Ele foi revelado na Ferroviária de Araraquara. Ele é famoso como jogador, jogou no Corinthians, ele foi revelado na Ferroviária, mas você acha a foto dele, sempre que você vai... Por que foi lá o time de Araraquara, lá da Ferroviária, lá foi forte? Pois é, o interior teve um bom incentivo, o municipal. O interior era a força do futebol. Isso aí não vai dar para mostrar, mas esse aqui, ele é um jogador que sai, ele veio com o tempo da televisão, ele veio e tomou café comigo aqui em casa. Aqui também é a mesma foto. O Thales, ele foi formado na Ferroviária de Araraquara. Do time, na época que a Ferroviária estava ainda totalmente vinculada à Estrada de Ferro da Araraquara. Totalmente vinculada, né? Araraquarense, era um trecho ali. Foi uma das ferroviárias que compôs a FEPASA, né? Quando houve a unificação das ferrovias, a Sorocabana, a Paulista. FEPASA foi a federal ou a estadual? A FEPASA é a Ferrovia Paulista. Paulista. Então, quando a Ferroviária, ele foi revelado em 63 como jogador da Ferroviária. Ele veio por Corinthians. Veio por Corinthians. Aqui ele já estava parado, essa foto não é muito antiga. Encerrou a carreira no Corinthians? Não, ele não encerrou, ele saiu, ele jogou no Flamengo, jogou na Ponte Preta. Quanta influência teve? Então a gente saiu um pouquinho não, mas não é fora do foco, porque da parte social faz parte. Fez parte. A Ferrovia era uma força. Ser ferroviário era o orgulho da Era orgulho. Os familiares. Para negar isso. A gente tinha orgulho. Isso, e até hoje a gente tem de ter sido, né? Com certeza. Nós tivemos momentos assim difíceis, mas hoje está havendo assim, algum reconhecimento, brigando na justiça, né, através de processos assim, sindicatos, associação dos ferroviários, e tem conseguido muita vantagem que a gente tinha perdido praticamente, e que infelizmente tem alguns que não dão muita sorte, que não receberam. Pois é. E a gente fica, né, na expectativa, torcendo, né, para que todo mundo ganhe essas ações na justiça e que todos esses ferroviários, muitos deles ganhando esse salário baixo ainda. E a importância que porque muitas, que nem eu converso com o senhor, eu conheço quantas pessoas de uma certa idade já de aposentadoria, que o senhor, de cada 10 que se perguntar, uns 5 é então imagina a importância que era isso. Mas nós tivemos de geração de emprego. Mas nós tivemos um momento. Isso já é um impacto social muito grande. Tivemos um momento. Tinha esses altos e baixos, né? Quantas famílias foram criadas? Quando eu era ajudante de trem ou chefe de trem, que eu viajava, a gente tinha 10 horas de descanso, às vezes tinha mais, dependendo da época em que o serviço apertava, né? Mas se tivesse muitos trens, você com 10 horas você estava à disposição, você era obrigado a sair de novo de viagem. Puxa. Então, eu tenho, por exemplo, o Lerite, que eu tenho todos eles, que eu tenho o Lerite com 240 horas extra. Imagina você quantas horas eu trabalhei. Meu Deus. É claro que não é totalmente. Acho que é o que eu trabalho no mês. Um mês você trabalha assim. Não, eu não trabalho isso no mês. 44 horas semanais. 208, 200 e pouquinho. Mas isso só de hora extra.
é que dava prêmio, né, conforme eu não, assim, você tem trabalho, mas, né? É bem então vindo. eu tenho